a igreja em toda reverência nesse momento, porque eu gostaria já de trazer a palavra de Deus esta manhã. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de 2 Crônicas, capítulo 7. 2 Crônicas, capítulo de número 7. Nós vamos estar lendo várias passagens da Bíblia hoje. Eu quero encorajar a você que tem uma Bíblia, que mantenha ela aberta durante toda a mensagem, porque nós vamos estar usando a Bíblia. Eu disse, nós vamos estar usando a Bíblia. Crente usa a Bíblia, né, queridos? Se você não tem uma Bíblia de livro, mas tem um celular, você tem um aplicativo. Contanto que não fique aí no Facebook ou no Instagram, tá? A Bíblia, o aplicativo é somente para ser usado para ler a palavra de Deus. Enquanto você está achando, eu queria falar para você que que se tornou membro da igreja no ano passado. Quantos que estão presentes aqui tornaram-se membros no ano passado da nossa igreja? Deus abençoe. Eu mandei uma mensagem para vocês por e-mail e vou relembrar a vocês. Eu quero ter uma reunião com vocês, eu e o pastor Max, na última sexta-feira desse mês de fevereiro. Nós queremos gastar um tempo com vocês. Então, por favor, quando receber a nossa mensagem, responda o e-mail, porque nós queremos ter vocês conosco. 2 Crônicas, capítulo 7, verso de número 14, na sua Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei. Perdoarei o seu pecado, curarei a sua terra. Eu quis que você olhasse na sua Bíblia, porque é importante você o fazer, mas eu gostaria agora que você orasse para a projeção, para você citar esse versículo comigo, nesta tradução que eu estou usando. Juntos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei e curarei a sua terra. Amém. Essa passagem foi dita por Deus a Salomão e ao povo de Israel na dedicação do templo. Salomão era o rei de Israel, filho de Davi. Davi queria construir o templo, Deus não permitiu. Salomão se tornou o rei, se tornou um rei poderoso e rico. A nação de Israel estava no apogeu da prosperidade, tinha muito ouro, muita madeira, muito bronze, muita prata. E Salomão não mediu esforços na construção do templo. O templo levou 7 anos para ser construído, e depois de 7 anos ele chama toda a nação para dedicar este templo ao Senhor. E na dedicação do templo, Salomão faz uma oração e ele diz: Senhor, nesse templo serão feitas orações, nesse templo serão feitos sacrifícios. Na época, o sacrifício era sacrifício de animal. E ele diz assim: Senhor, ouça as nossas orações, receba os nossos sacrifícios. E quando ele ora, Deus responde. E parte da resposta de Deus tem a ver com esse versículo. Deus disse assim: olha, eu quero responder, eu quero abençoar vocês, mas é necessário que vocês entendam que para que eu abençoe, vocês têm que fazer a parte de vocês. E por isso que o verso começa com um condicional: se o meu povo fizer isso, então eu vou dar a bênção para vocês. Todo ano na nossa igreja nós escolhemos um tema. E o tema não é escolhido por acaso. A gente não faz unidunité, salamé, minguê. Escolhi o tema. Não. Os pastores oram. Eu e Tereza oramos. Eu chamei os pastores na minha casa. Num sábado pela manhã nós oramos sobre isso. Chegou o tema. E nós chegamos a um consenso de 2 temas. E os pastores falaram: agora fica com o pastor e a pastora para decidir o que Deus está falando. Eu e Tereza nos reunimos, oramos sobre o que os pastores
chegamos no acordo, no nosso coração ficou claro, o tema é colheita. Quando nós escolhemos um tema, nós escolhemos porque esse tema dá propósito, não só para os ensinamentos, as mensagens, mas dá propósito para a direção que Deus quer na nossa igreja. E eu creio de todo o meu coração que esse é um ano de colheita para a minha vida, para a vida da minha família, para a vida da minha igreja. Eu já estou vendo isso na minha vida. Eu decidi esse ano que eu quero escrever livros. E eu decidi então que eu vou escrever 3 livros esse ano, 1 em português, 2 em inglês e em português. E o primeiro livro eu decidi que eu gostaria de escrever no mês de janeiro. E eu comecei a escrever no dia 1 de janeiro, aliás, eu comecei um pouquinho no final do ano, porque o pastor Max pregou uma mensagem numa sexta-feira que dizia que a gente devia de começar os planos de 2018 em 2017. Eu comecei. E eu comecei trabalhando, e no sábado passado, retrasado, não ontem, mas sábado retrasado, eu terminei o último capítulo, são 10 capítulos. E à medida que eu ia escrevendo, eu mandava para minha mãe fazer a correção do português, e minha mãe fazia a correção. E ao mesmo tempo que eu escrevi o livro, eu fui contatando editoras no Brasil, porque eu queria que fosse editado por uma editora no Brasil. Eu não queria eu mesmo editar o livro, publicar o livro. Eu entrei em contato e todos diziam, de cada 1000 um só é aceito. Demora muito tempo, levam 3 anos, 2 anos, para poder ser aceito por uma editora. Mas esse é o ano de colheita. Então o que eu fiz? Eu orei ao Senhor, eu busquei ao Senhor, eu mandei para a editora à medida que eu ia escrevendo os livros, eu fui mandando para várias editoras. Eu terminei o livro no sábado, no domingo eu estive no culto em inglês, no culto em português nós fomos para casa, tivemos que voltar novamente depois do culto, porque havia um trabalho aqui na igreja de filmagem que a gente teve que fazer. Fui para casa, minha mãe já tinha mandado o último capítulo, preparei tudo, na segunda-feira mandei para São Paulo. Na terça-feira eu tinha um contrato na mão. Amém. Eu negociei com eles, mandei o contrato de volta, não assinei, eu espero que amanhã eu assine. Mas eu estou mostrando para você que o que funciona na minha vida, funciona na sua vida também. O pastor de uma igreja é o termômetro da igreja. E se Deus quer abençoar a igreja, Ele começa abençoando do púlpito para cobrir toda a igreja. Eu creio nisso de coração. Esse é um ano de colheita. Quando eu falo de colheita, eu estou falando de 3 coisas. Porque Deus não só dá a direção, mas Ele diz o que Ele quer fazer. Em oração, o Senhor colocou no meu coração que são 3 áreas de colheita: espiritual, financeira e física, saúde. Deixa eu repetir: espiritual, financeira e física. Das 3, a mais importante é a espiritual. Por quê? Dinheiro é bom, finanças é bom, e a gente pode fazer muita coisa para Deus com finanças, mas tudo vai ficar aqui. Quando a gente for embora, fica tudo aqui. Saúde, colheita física é boa, mas um dia esse corpo vai morrer e vai ser enterrado ou cremado. Mas vai virar pó. A única área da nossa vida que dura para sempre é a área espiritual. E por isso, então, eu vou gastar tempo falando de colheita espiritual. Durante os meses de fevereiro e março, colheita espiritual. Depois a gente entra em colheita financeira. Depois a gente entra em colheita física. A gente vai trabalhar nisso. Bem, Deus falou o seguinte: eu quero abençoar vocês. Deus está falando para a gente claramente isso. Eu quero abençoar vocês. Eu quero dar para vocês uma colheita. Assim, quando a gente fala de colheita, eu tenho que definir. O que é colheita, pastor? Porque colheita é uma linguagem figurada, uma linguagem da agricultura. Quando nós falamos de colheita, nós estamos falando de bênçãos, nós estamos falando de resultados, nós estamos falando de orações respondidas, nós estamos falando de sonhos cumpridos e nós estamos falando de realizações. Quantos querem isso? Diga amém. Prega comigo, por favor. Vou fazer a pergunta de novo. Colheita fala de bênçãos, resultados, orações respondidas, sonhos cumpridos, realizações. Quantos querem isso? Diga amém. Nós queremos isso. É isso que a gente está falando. Orações respondidas, sonhos realizados, promessas cumpridas.
Bem, mas Deus diz assim, olha, eu quero dar para vocês tudo isso. Eu quero abençoar vocês. Eu quero curar a terra. Eu quero perdoar o pecador. Eu quero ouvir as orações. Eu quero dar uma colheita. Mas você tem que fazer a sua parte. Porque colheita depende da semeadura. Ninguém colhe o que não plantou. Alguém tem que plantar. É possível até mesmo você colher o que outro plantou, mas alguém tem que plantar. E nessa passagem, Deus diz claramente que a colheita espiritual começa com uma atitude de oração. E por isso, então, nada na nossa igreja é feito sem propósito. Por isso, então, durante o mês de janeiro, Deus me falou, outubro, na sala de oração, quinta-feira pela manhã. Meu povo não está orando como deve orar. Consagre a igreja para um mês de oração. Eu busquei, então, um devocional. Começamos o devocional de 40 dias de oração, ainda temos alguns dias para terminar. Convoquei a igreja nos grupos de oração. Todos os grupos de conexão em janeiro eram grupos de oração. Decretei que na quarta-feira nós teríamos oração na igreja, e muita gente veio para essa oração. E falei para a igreja assim, olha gente, última semana de janeiro é uma semana de oração, de segunda a sexta. Eu nunca peço para vocês fazerem alguma coisa que eu não estou disposto a fazer. Eu creio que eu devo liderar, e todos os que lideram devem liderar por exemplo. Então, eu estive na igreja todas as noites. Aliás, eu estive na igreja todos os dias da semana. E todas as noites eu estava na oração, com exceção na terça-feira que eu estava dando aula no nosso seminário, futuro escola de ministério. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. E eu estava na nossa escola de ministério, treinando ministros. O povo estava orando e a minha esposa, que é a minha companheira, que lidera comigo, esteve na oração todas as noites. Por quê? Quero dizer para vocês, eu tenho uma razão para falar isso. Primeiro, porque eu e Tereza cremos que nós precisamos de uma colheita na nossa vida. E que se nós não buscarmos ao Senhor e orarmos, nós não vamos ter colheita. Então, nós fizemos isso em prol da nossa vida, em prol dos nossos filhos, em prol das nossas netas, em prol do nosso netinho Macaizinho, em prol do nosso genro, para que ele possa ser salvo, servir ao Senhor, da nossa nora, em prol da igreja, em prol da nação, em prol do perdido. Segundo, nós fizemos isso porque nós cremos, novamente, que nós temos que liderar por exemplo. E agora vem o cajado, porque eu sou pastor de vocês. Muitos de vocês receberam o convite, mas não vieram. Poderiam ter vindo, mas não vieram. Eram 5 dias, poderiam ter vindo 1 dia, mas não vieram. 2 dias, mas não veio. Aí você quer colheita. Não tem colheita, sem pagar o preço. Salvação é de graça. Bênção tem um custo. Estou sendo ousado porque Deus mandou eu falar isso para você. Quando o seu pastor convidar você para uma semana de oração, obedeça, porque é para o seu bem. Não é que a gente quer ver a igreja cheia. Sempre eu quero ver a igreja cheia. Mas eu quero ver o mover de Deus na sua vida. Então, quando eu, ou qualquer outro pastor, pastor Max, qualquer outro pastor da igreja, quando nós fizermos uma convocação, primeiro olhe para a nossa vida, para ter certeza que a gente está fazendo o que a gente está pedindo. Segundo, obedeça, e você será abençoado. A Bíblia diz o seguinte: se você quer ser abençoado, ouça a minha palavra que eu falo através dos meus mensageiros. Por isso nós fizemos essa semana. Busca o Senhor em oração. Segunda coisa que nós temos que fazer, e Deus me falou claramente essa semana em oração, quando eu estava orando, Deus falou para mim, começa a falar com a igreja sobre a segunda parte dessa versículo. Se meu povo que se chama pelo meu nome se converter ou se afastar dos seus maus caminhos. Maus caminhos? O que é isso? Crentes têm mau caminho? Deus está falando, um povo que se chama pelo meu nome. Não está falando com quem está lá fora. Não está falando com aqueles perdidos que nós estamos orando por eles. Está falando com quem? Pelo povo que se chama pelo meu nome. Eu vou começar falando hoje, vai levar-me 2 mensagens para poder terminar esse assunto.
devido à conferência de missões e outras atividades, talvez levará algumas semanas para terminar. Mas eu quero falar um pouquinho sobre a natureza do pecado, que a Bíblia chama de maus caminhos. Eu quero começar fazendo algumas afirmações importantes, que vai nos ajudar a pensar sobre isso. Primeiro, ser cristão não é sinônimo de modelo de perfeição. Pedro, um dos discípulos mais cotados na liderança de Jesus, seu nome significa rocha. Um dia ele chegou para Jesus e falou assim: Senhor, todo mundo pode te deixar, eu nunca vou te deixar. Eu prefiro morrer. Todo mundo pode te abandonar. Eu vou para a prisão ou morro, mas não te abandono. Quantos de nós crentes já sentimos igualzinho a Pedro? Senhor, estou contigo e não abro. Levanta a mão e mostra para mim. Você já sentiu isso? Isso. Mas o mesmo Pedro, dias depois, disse: nunca conheci esse homem, não sei nem quem ele é. Mas Pedro, você não falou que está disposto a morrer? E agora você diz que você não conhece a ele? Velho Testamento, Davi, homem segundo o coração de Deus, conhecido pelos salmos, conhecido por oração, buscar o Senhor, mas ele também é conhecido por adulterar com a esposa do seu amigo, manipular a sua morte, tomar essa mulher como mais uma das suas esposas, e ele só se arrepende quando é confrontado pelo profeta. O que aconteceu com ele? O que aconteceu com Davi e Pedro é o que acontece com a gente. A gente é crente, a gente é servo de Deus, mas existe uma coisa que Deus está chamando aí de maus caminhos. E o Novo Testamento usa o termo natureza do pecado que está dentro da gente. Efésios capítulo 2, eu queria que você olhasse o que está escrito. Está projetado, você não precisa de abrir. Quando tiver que abrir, eu peço que você abra. Diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Olhe, por favor, que ele está usando o passado. Vocês estavam, vocês pertenciam, vocês estavam acostumados. Ou seja, antes de você aceitar Jesus como Senhor e Salvador, a gente vivia no que a Bíblia chama de mundo das trevas. E diz o texto que o príncipe do poder do ar, o diabo, impera sobre esse mundo das trevas. E a gente estava lá. Mas a gente aceitou Jesus, e quando a gente aceita Jesus, uma mudança acontece em nós. Filipenses capítulo 1, 3, verso 20, diz o seguinte: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando eu e você aceitamos Jesus, embora a gente estava num reino das trevas, Deus nos resgata e nos tira do reino das trevas e nos leva para o reino dos céus. A Bíblia diz que Ele nos tira do reino das trevas e nos leva para o reino do Filho do seu amor. E a nossa cidadania muda. O que quer dizer cidadania muda, pastor? Nós não somos mais do reino das trevas. Nós agora pertencemos ao reino da luz. Abra sua Bíblia comigo agora. Agora abre, Efésios capítulo 1. Mantenha ali aberta, porque a gente vai ler Efésios, daqui a pouco Romanos. Paulo diz o seguinte: como cidadãos, nós somos declarados justos na base da nossa fé em Cristo. Mas isso não significa que a gente alcançou perfeição.
Efésios capítulo 1, verso 13 e 14, assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Linda passagem. Olha para mim aqui. Entenda o que eu vou falar. Aqui é o reino das trevas. Todo mundo vivia aqui. Príncipe do ar, Satanás. Deus nos salvou, nós ouvimos falar dele. Deus nos tira desse reino das trevas, nos leva para o reino dos céus, reino do Filho do seu amor. Só que a gente continua aqui na terra. E a passagem diz que nós esperamos por uma salvação. Ou seja, embora somos crentes, embora somos, usando o termo de Davi, homem segundo o coração de Deus, embora somos pessoas que amam a Deus, existe ainda dentro de nós o que a Bíblia chama de natureza do pecado. Outro termo é carne. Você conhece a passagem projetada para você? Diz assim: a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, a minha identidade como crente foi mudada. A minha cidadania foi mudada, mas a natureza do pecado, chamado carne, continua dentro de mim. Quando você entende o que eu estou falando, diga amém. Quero que você me acompanhe. Então, o meu espírito quer orar. Meu espírito diz assim: pastor pediu para vir oração, vamos embora. Minha carne diz: não, que ore ele quer pago para isso. Eu vou ficar em casa. Eu trabalhei o dia todo. O espírito diz: acorda um pouquinho mais cedo para ler a Bíblia. A carne diz: não, fica mais um pouquinho de tempo. Deixa para ler a Bíblia mais tarde. E mais tarde nunca chega. Essa luta, queridos, todos nós. As pessoas mais santas que existem também lutam com isso. Eu penso em homens que eu olhei e eram meus, não vou usar o termo ídolo, mas eram mentores. Eu olhava e dizia assim: esse aí é, poxa, eu quero ser como esse homem. Quando eu começo a conhecer essas pessoas, eu sei que eles lutam com a mesma coisa que eu luto, que você luta. Eu luto com a mesma coisa que você luta, chamado carne. Ser cristão não significa que nós somos perfeitos. Só significa que Deus nos perdoou. Amém, queridos? Segunda coisa importante. Porque nós somos pecadores por natureza, nós nos podemos também tornar pecadores em prática. Eu conversava com um menino de 7 anos, o Gabriel, que vai se batizar no domingo que vem. 3 crianças estão se batizar. E eu falava com o Daniel, 9 anos de idade. Gabriel, você entende o que é pecado? Você entende o que é arrependimento? E ele disse: sim, entendo. Você está disposto a se arrepender dos seus pecados? Uma criança de 9 anos. Por quê? Essa natureza do pecado está dentro de nós. Ontem, a gente estava no aniversário de 80 anos da minha sogra. E tem que falar, só 2 minutinhos. Macaizinho. Uma gracinha, olhando para a gente. De repente, a gente queria que ele tirasse uma foto. A natureza pecaminosa dele, querido, se levantou. O garoto gritava, o garoto esperneava. Aonde ele aprendeu isso? Não foi com o avô. Talvez com o pai. Não, ninguém precisa de ensinar. Quantos aqui, Taiwanã, eu vou te ensinar a mentir. Aprende aqui hoje. Estela, hoje eu vou te ensinar a ser desobediente. Algum pai louco faz isso? Aonde ela aprende a desobediência? Aonde aprende a mentir? Natureza do pecado. Mas se a gente não cuidar, essa natureza do pecado começa a dominar e a gente começa a se tornar pecador em prática. Ela começa a tomar conta de nós. A gente pode até mesmo usar outro nome.
mas ela começa a ser demonstrada em atitudes. Abra a Bíblia comigo, Gálatas capítulo 5. Quero que você leia aí, veja no texto. Eu li para vocês o verso 17, quando ele disse que a carne cobiça contra o espírito contra a carne, este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Aí no verso 19, olha o que diz o verso 19. Gálatas 5, 19. Ora, as obras da carne são manifestas. No original diz assim, são manifestas e são óbvias. Dá para ver. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez. Na NVI diz orgias, na Almeida diz glutonaria, que tem tudo a ver com excesso da carne e coisas semelhantes. Para aí. Você olha essa lista e diz assim, graças a Deus, eu não sou feiticeiro. Graças a Deus, eu não sou idólatra. Mas a lista é maior. A lista fala de imoralidade, a lista fala de excesso da carne, orgia, bebedeira, glutonaria. A lista fala de dissensão, de ira, de egoísmo, de embriaguez. Aí, o finalzinho do verso 21 diz assim, verso 21. Eu os advirto. Quem que está advertindo? Quem que está advertindo? Pastor Fernando, é? Paulo? O Espírito Santo. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que lutam com essas coisas, não. Aqueles que o quê? Praticam essas coisas, não herdarão o reino de Deus. Queridos, precisamos falar mais sobre esse assunto, porque se a gente não aprender sobre isso, a gente não vai se afastar dos nossos maus caminhos. Hoje em dia, então, a gente vê crente bêbado. Pastor, crente bêbado? Eu já vi com foto no Facebook. Totalmente bêbado. Havia uma época em que crente era conhecido. Crente não bebe, crente não fuma, crente só come, e come muito. Mas hoje em dia, porque a gente entende que a Bíblia não proíbe o beber, por exemplo, vinho, a Bíblia não proíbe, mas a Bíblia proíbe embriaguez. O crente, então, que não sabe beber, que não tem controle próprio, bêbado, crentes bêbados. Quando uma pessoa é bêbada, significa que ela pratica a bebida. Imoralidade. Dentro da igreja, pessoas tendo uma vida sexual fora do casamento. Dentro da igreja e às vezes até mesmo do púlpito. Pessoas tendo uma vida dupla. Eu não estou falando de tentação. Tentação, queridos, eu também tenho. Você também tem. Tentação todo mundo tem. Até Jesus foi tentado. Só que ele não pecou. A gente luta, a carne é forte. E quanto mais a gente dá vazão à carne, mais ela vai lutar contra a gente. Mas o negócio é a prática. Uma pessoa chega na igreja, amaziada, não é casada, a gente aceita, Jesus salva, mas não pode ficar assim. Uma pessoa chega na igreja, um homem preso ao adultério, preso à pornografia, mas não pode ficar assim. Senão o evangelho não tem nenhum poder. Vá comigo, por favor, na próxima passagem, 2 Timóteo, capítulo 3. Saiba disto. Versos 1 a 5. Nos últimos dias, e eu não tenho dúvida nenhuma que nós estamos vivendo esses dias. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos,
presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que os amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afasta-se desses também. Deixa eu trocar em miúdos aí esse versículo. Nos últimos dias os homens serão egoístas. A palavra no original, infelizmente, é mal traduzida na NVI. É amantes de si mesmos. E tem tradução que diz isso. Amantes de si mesmo. A gente está vendo isso hoje. A gente vai no ginásio, na academia. Na academia há um espelho enorme. Espelho enorme. A pessoa chega em cima e fala: uau, eu sou bom mesmo. Olha aí, olha aí. Aí se a gente não vai na academia porque a gente tem convicção que lá não vai funcionar, selfie. Por favor, eu não estou falando com ninguém em particular. Mas agora começou uma moda no Facebook muito interessante. Quem tem Facebook sabe disso. No dia do aniversário, o pessoal põe: parabéns para mim. Não dá nem tempo da gente saudar a pessoa. Parabéns para mim. Dia de casamento, parabéns para nós. Entenda, eu também luto com isso. Todo mundo gosta de ser reconhecido. Todo mundo gosta de ser apreciado. Mas esse negócio de atração para a gente é coisa dos últimos dias. A Bíblia diz assim: que os outros te louvem. Que os outros te louvem. É mais importante que o louvor venha de outros do que aí a gente pega e dá para Deus. Avarento. No original, avarento significa que ama o dinheiro. Mas, irmão, você não fez na oração? Pastor, digo, trabalhar. Amém, tem que trabalhar. Trabalhar é bom. Eu falei com uma pessoa essa semana que eu não vejo na igreja há um tempão. Encontrei essa pessoa, falei: onde você está? Você está bem? O que está vendo? Pastor, eu não sei, se eu já falei, não dá. Domingo eu trabalho. Aí depois a pessoa me diz: mas semana que vem eu vou viajar. Na minha mente eu falei assim: para viajar não vai trabalhar, mas para vir para a igreja trabalha. Por quê? O dinheiro é mais importante. Aí a lista está aí. Olha o que diz no finalzinho. Diz assim: olha, essas pessoas têm aparência de piedade. O que quer dizer isso? Se parece com crente, mas nega a eficácia dela. Eu estava dando aula na terça-feira para os meus alunos lá em Sacramento. E eu estava falando sobre, eu estou dando uma aula sobre os assuntos contemporâneos e como a igreja deve responder a esses assuntos contemporâneos. Então, a minha aula era sobre homossexualismo, casamento entre pessoas do mesmo sexo, como é que chama de gênero em português? Ideologia de gênero que é transgenderismo, ideologia de gênero em português, essas coisas todas. Aí eu escolhi um vídeo que eu achei de uma igreja, e eu falei assim: o que vocês acham dessa igreja? E era um culto numa igreja em Washington. Os caras que tocavam o instrumento eram muito bom, igual o nosso pessoal aqui. Gente boa mesmo. Tocando, líder de louvor, parecia o William dirigindo o louvor, ou o Ignaldo. Rapaz, numa unção tremenda, as mulheres lá, um grupo de louvor abençoado, aí pegava a igreja toda, e a igreja toda adorando a Deus, e cantando os mesmos hinos que a gente canta aqui na igreja. Aí quando terminou, eu falei: o que vocês acharam? Eles falaram: tremendo. Eu falei assim: todos eles são homossexuais, todas elas são lésbicas, é uma igreja para homossexuais, para lésbicas, tudo é igualzinho, tem aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Olha o que diz o finalzinho do verso, assim: afasta-se desses também. Afasta-se desses também. Ah, pastor, mas isso é falta de amor? Não, isso é proteção.
Porque se você, homem, anda com um homem que tem pensamento sujo, você também terá pensamento sujo. Se você, mulher, anda com uma mulher que tem espírito de encantamento, daqui a pouco ela entra na sua vida também. Porque a Bíblia diz assim, pode andar dois juntos que não estiverem de acordo. Você diz, mas Jesus andava com pessoas prostitutas, pecadores, mas Jesus mudava essas pessoas. O problema das pessoas hoje é que elas se tornam igual a elas. Aí Paulo diz, afaste-se delas. Terceira afirmação, viver em vitória sobre o pecado não é automática. Ou seja, só porque você agora é crente, não significa que você vai conseguir vencer o pecado automaticamente. Mais uma passagem, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Verso de número 5 a 13. Se dessa forma fomos unidos a Ele, ou seja, a Jesus, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem é a natureza do pecado, são os maus caminhos, foi crucificado com Ele para que o corpo do pecado seja destruído. E não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem poder ou mais domínio sobre Ele, porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Verso 11, a NVI diz, da mesma forma. Diga comigo essa frase, da mesma forma, bem alto. Da mesma forma. Ou seja, assim como Jesus vive para Deus, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Portanto, não permitam, é uma escolha, que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento da justiça. A palavra de Deus é poderosa. Olhe, por favor, para essas duas televisões que estão em frente de vocês. Note que Paulo nos dá 3 passos essenciais para nos encorajar. E essa é a forma que a gente vai vencer o pecado. Ele diz, primeiro, viva na base da Escritura, pois sabemos. É por isso que na nossa igreja a gente preza o ensino da palavra. Entenda o que a Bíblia diz, entenda o que a palavra de Deus diz, entenda o que a Bíblia fala sobre o pecado, porque se a gente não entender isso, não tem como a gente se afastar dele. E nós, pastores, precisamos pregar mensagens que mostram para a igreja o que a palavra de Deus fala sobre determinados assuntos. Tem muitas igrejas que estão preocupadas em atrair pessoas. Nós queremos atrair a presença de Deus. Quando Ele é atraído, as pessoas vão ver. Quantos podem dizer amém? Conheça a Bíblia. Número 2, ele diz, reconheça que estamos livres da prisão do pecado. Considerem-se mortos. A natureza do pecado está lá, mas a gente tem que mortificá-la diariamente. Nós temos que escolher a não alimentar nossa carne. Terceira coisa que ele diz, nós podemos viver em vitória. Ofereçam os membros do seu corpo a Deus. Essas 3 frases introdutórias nos ajudam, mas não respondem todas as perguntas. Então eu gostaria de tratar com vocês de forma bem prática de algumas perguntas que merecem respostas. Você não precisa de abrir a Bíblia agora, só quero que você me ouça. O que eu falei até agora? É importante que você entenda o que eu falei. Eu disse para vocês o seguinte: quando eu sou cristão, não significa que eu sou perfeito. O que aconteceu foi que Deus me tirou do reino das trevas e me trouxe para o reino do Filho do seu amor. Pertenço ao reino de Deus. Antes servia a Satanás, hoje eu sirvo a Deus. Antes o meu destino era o inferno, hoje o meu destino é o céu. Antes eu era cidadão das trevas, hoje eu sou cidadão do céu. Mas eu continuo aqui na terra. E eu continuo lutando com uma natureza do pecado que luta todos os dias. Mas eu posso escolher a obedecer a Deus.
Eu posso escolher a viver uma vida de vitória com o pecado. Muito bem. Algumas perguntas só para a gente pensar um pouquinho sobre isso. O que acontece, queridos, quando o crente peca? Porque todos nós pecamos. Seja o pecado da mentira, seja o pecado da vaidade, seja o pecado da fofoca ou da imoralidade. Pecado é pecado, embora as consequências são diferentes. Cada pecado tem uma consequência diferente. A consequência da mentira é diferente da consequência do adultério. A consequência muda, mas o pecado é pecado. O que acontece quando o crente peca? Quantas pessoas nós temos aqui que são casadas ou foram casados? Levante a mão e diga, glória a Deus por isso. Ok. Uma vez eu estava ouvindo alguém falar assim, eu sou casado há 30 anos, nunca tive uma discussão com a minha esposa. Lá dentro de mim eu falei, mentiroso. Todo mundo tem discussão. Geralmente a culpa é do outro. Mas quando eu e Tereza temos uma discussão, temos uma desavença, nós continuamos casados, mas a nossa comunhão é quebrada. Tereza é a pessoa que eu mais amo no mundo. E eu tenho certeza que o mesmo é dela para mim. Mas quando a gente está brigado, por maior que seja o nosso amor, a gente não quer estar junto. Nós não vamos até isso, mas tem gente, por exemplo, que dorme no outro quarto, dorme na sala. Porque, embora a desavença, embora a afronta, embora a briga não quebrou o casamento, quebra o relacionamento. A nossa vida com Deus é comparada a um casamento. Jesus é o noivo, nós somos a noiva. Quando a gente peca, seja qual for o pecado, você não perdeu a salvação. Não, a salvação leva muito mais do que isso para perder. Mas a comunhão fica quebrada. A Bíblia diz que você entristece o Espírito Santo de Deus que está dentro de você, e você abafa seu poder, extingue a unção. É por isso que Davi dizia assim, quando eu estava em pecado, os meus ossos foram se quebrando, eu estava tão mal, Salmo 32. E quando eu e Tereza temos uma discussão, ou uma desavença, nós precisamos de rapidamente se reconciliar. E como disse o pastor Milson ontem, de forma muito linda para os homens, o pastor Milson disse para nós homens o seguinte, você é o sacerdote do lar, você é o líder da sua mulher, então seja o primeiro a pedir perdão. Seja o primeiro, inicie o processo de reconciliação. Muito feliz naquela afirmação. Aí eu vou a ela e digo, amor, eu sei que você está errada, mas eu quero te... Não. Se eu fizer isso, meu amigo, aí o negócio é que pega mesmo, né? Amor, me perdoa. E queridos, nós que somos casados, sabe? Preste atenção. Quem é casado sabe o que eu estou falando. Se a reconciliação é genuína, o amor fica até mais gostoso. É assim com Deus, queridos. É assim com Deus. Quando eu e você pecamos, não quebrou a nossa não quer dizer que você vou para o inferno. Não. Mas o relacionamento está quebrado. E é muito triste isso. Se eu não fosse para Tereza, ou ela viesse para mim e pedisse perdão, e a gente não tratar da nossa desavença, a falta de comunhão pode levar a uma separação. E é por isso que muitos casais divorciam. E se eu não consertar com Deus rapidamente, eu posso perder meu relacionamento com Ele para sempre. Isso é muito triste. Segundo, é possível o crente ser escravizado pelo pecado? De acordo com Romanos, de acordo com Efésios, a resposta, infelizmente, é sim. Por quê? O que acontece é o seguinte, se eu alimento a minha carne e enfraqueço o meu espírito, a minha carne vai sempre vencer. A luta está aqui.
Se eu alimento a minha carne com atitudes, com coisas contrárias, eu sou crente, mas se eu começo a me envolver com pessoas que não são, com conversinha tola, a minha carne começa a se exaltar, eu não oro, não busco a Deus, o meu espírito fica fraco, daqui a pouco eu fico escravizado novamente pelo pecado. Terceira pergunta: o pecado tem poder sobre os crentes? E a resposta é: depende. A escolha é sua. De acordo com a Bíblia, não tem poder se eu permitir que Deus em mim viva uma vida de vitória contra o pecado, mas depende de mim. Deus não pode fazer isso por mim. Deus disse assim: eu quero abençoar vocês, mas você tem que se afastar dos seus maus caminhos, você tem que vencer o seu pecado. Deus disse para Caim: o pecado jaz à porta, ele tenta te dominar, mas você tem que dominar ele. Depende de você. Quarta pergunta: como o crente pode recuperar-se e andar em vitória novamente? Todos nós já passamos por momentos em que a gente cometeu um pecado. Seja qual for o pecado. Seja o pecado novamente, da mentira ou do adultério. Eu não poderia terminar sem dar para vocês uma palavra de esperança. Olhe, por favor, os textos. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça? Você não tem que pagar todas as coisas. 1 João capítulo 4, verso de número 4 diz: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês, o Espírito de Deus é maior do que aquele que está no mundo. Mas para que isso aconteça, é necessário que façamos a nossa parte, queridos. 1 João capítulo 1, verso 9 diz: se, condicional, confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Provérbios capítulo 28, verso de número 13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. O que é encobrir? É justificar, é achar que não é nada. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Ah, pastor, eu não consigo largar a bebida porque é uma forma que eu tenho. Para de cobrir. Ah, eu não consigo largar essa minha língua. Eu sei, eu falo demais, eu sei, pastor, mas a minha linguinha. Abra a boca e diz: Senhor, santifica. Eu quero batizar a sua língua de novo. Vou fazer um batismo para batizar a língua. Ah, pastor, eu sou homem, minha esposa, sabe, né? Minha esposa, ela não supre a minha necessidade, então eu tenho que ir na internet. Para de encobrir, é pornografia, isso é pecado. Quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Só assim nós podemos viver o que a Bíblia diz. Temos comunhão uns com os outros, se nós andarmos na luz. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Fique de pé, por favor. Olhe para o projetor. Eu sei que eu estou dando muitas informações para vocês. Libera esse microfone aqui, por favor. Eu sei que eu estou dando para vocês muitas informações. Mas olhe para mim, por favor. Eu estou tão sério com isso que hoje eu acordei 6 da manhã. Eu sabia o que eu ia pregar, eu orei por vocês. E eu disse assim: eu preciso que a minha igreja, os meus membros da minha igreja, tenham tudo que eu estou falando escrito. Eu coloquei no aplicativo da igreja. Existe um botão no aplicativo da igreja que diz assim: Sermons and Notes. Você aperta lá, está em português também, sermãos e anotações. Você aperta lá, vai estar escrito assim: colheita espiritual, série. Aperta nesse botão, a mensagem está lá. Mas por favor, não converse agora. Olhe só, por favor. Eu quero falar para vocês 5 coisas práticas, por favor. E você vai entender o porquê que eu estou falando isso. Primeiro, 5 passos para vivermos uma vida de vitória sobre o pecado. Mantenha a sua conta com Deus limpa, queridos. Assim que você reconhecer que pecou, peça perdão. Não
na conferência de missões eu falo com Deus. Não, o tempo é o teu inimigo. Pecou, se arrependa e peça perdão. Número 2, esteja em relacionamento chegado com o povo de Deus, não com o mundo. É interessante, quando a pessoa tem a tendência de pecar, ela se afasta da igreja e dos crentes. Por quê? Porque a igreja e os crentes lembram a ela do seu pecado. Esteja junto com o povo de Deus, queridos. A brasa longe do fogo apaga. 3, não justifique os seus erros. Não tente justificar ou acusar outros. Assuma a responsabilidade, confesse e assuma as consequências do seu erro. 4, aprenda a negar-se a si mesmo. O 4 não está ali. 4 está ali, mas não está no 3. Aprenda a negar-se a si mesmo. Desenvolva a sua vida o fruto de temperança, controle próprio. Aprenda a dizer não para a sua carne, não deixe ela reinar. E número 5, preste conta a outros. Uma das maiores proteções que a gente tem é ter alguma liderança sobre nós. Seja o pastor, seja um líder de pequeno grupo, de conexão, seja sua esposa, o seu esposo, não fique sozinho. Eu quero que a ceia venha aqui nesse momento, esteja aqui na frente. Eu quero que a gente